Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, por esses dias estamos fazendo uma série de vídeo que fala aos pais, tá certo? E neste vídeo eu quero falar do assunto de discipular os nossos filhos. A Bíblia fala a respeito de que temos que cuidar dos nossos filhos. E esse cuidar é ensinar as crianças em qual caminho eles precisam seguir, tá certo? E é por causa disso que nós não podemos ser pais omissos. Nós não podemos deixar simplesmente a criança ir crescendo e ir matando o tempo, né? Para quando a criança chegar numa certa idade, a gente perceber que, olha, eu deveria ter feito e não fiz, né? Então, sobre isso, eu quero ler aqui na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então veja que a primeira coisa que nós temos que falar é da importância dessa carta. Paulo escreve àquele que ele tem como filho. Então, são ensinamentos preciosos, ensinamentos profundos que Paulo dá nessa carta e na segunda carta, né? E ele está falando aqui nesse versículo a respeito daqueles que são de dentro da nossa casa. E não está falando de uma casa espiritual, está falando realmente da família carnal. É bem verdade que nós vivemos num tempo de apostasia. É bem verdade que os nossos filhos são bombardeados em todo o tempo por sementes malignas. O inimigo tenta em todo o tempo colocar coisas no coração dos nossos filhos, com todos os recursos que tem hoje aí, né, disponíveis. Mas nós precisamos ensinar o caminho para eles, desde quando eles são pequenininhos, exatamente para a gente poder colocar algo bom no coração deles antes que venha o mal, né? Porque aquela semente, ela vai ficar ali no coração. Pode acontecer de, em alguma época, essa criança vir a crescer e vir a escolher por caminhos ruins, mas a semente está ali adormecida, né? E em determinado momento essa semente germina e traz vida. Então, irmãos, nós não podemos entregar de mãos beijadas os nossos filhos para as trevas. Essa é a necessidade do discipulado. Você vai discipular o seu filho para entregá-lo a Cristo, para formar um cristão, para formar a essência, a vida de Cristo dentro da vida do seu filho. Eu quero dar a você 4 pontos que precisam ser trabalhados, tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos filhos, né? Mas você vai trabalhar isso no seu dia a dia para discipular o seu filho, tá bem? O primeiro ponto, que é inegável, é o exemplo. Se o teu filho ouvir falar sobre oração, mas não te ver orar, ele vai ver em você hipocrisia. E o caminho que ele vai seguir é esse. Tá certo? Então, o primeiro ponto que você precisa entender e colocar em prática é o exemplo. Seu filho precisa ver exemplo de Cristo na sua vida. O segundo ponto que eu quero falar para você é o discipular em si, né? O discipular, você pode sentar com seus filhos, ler a palavra para eles, né? Por exemplo, alguém pergunta para mim: Cibele, como eu leio a Bíblia para os meus filhos? Bom,
A primeira coisa que você tem que pensar para gerar um discípulo de Cristo é ensiná-lo sobre Cristo. Então eu recomendo que você leia os 4 evangelhos em primeiro lugar. Os 4 evangelhos. Depois disso, o livro de Atos. Depois disso, as cartas de Paulo, de Tiago, né? Enfim, por quê? Veja você, é muito fácil você ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, você lê um milagre de Jesus Cristo, a cura da mulher do fluxo de sangue. Você lê e transforma isso em algo palpável para a criança. Então, vamos dizer que você chegou ao milagre da mulher do fluxo de sangue. É essa aula que você vai dar hoje para os teus filhos. Então, você vai ler o milagre, primeiramente, para mostrar para eles que está ali, escrito na Bíblia, que tudo que você vai falar a partir daquele momento está registrado na palavra de Deus. E você vai explicar para o seu filho: olha, aquela mulher estava com o seu coração cheio de fé. E mesmo ela tendo aquela doença, aquela enfermidade, que era tão terrível, que acompanhava ela há 12 anos. Olha, filho, você tem hoje 8 anos. Imagina, essa mulher estava doente há 12 anos. Imagina você. Então você vai transformar aquilo em algo palpável para a criança. Trazer aquilo para uma linguagem que ela entende, ok? E você vai orar com a criança antes de falar a palavra ou depois de falar a palavra. Você vai decidir como fazer isso. E também no seu momento a sós com Jesus Cristo, você vai orar pelos seus filhos. Você vai interceder por eles. E irmãos, são tantas coisas que nós precisamos interceder, há tantos riscos da alma dos nossos filhos se perderem no mundo, então nós precisamos dedicar verdadeiramente tempo nessa oração, dedicar frequência nessa oração, dedicar a nossa vida em orar pelos nossos filhos, né? E o quarto lugar, o quarto ponto, né? Eu falei para vocês do exemplo, o segundo do discipular, o terceiro da oração e agora o quarto ponto, que é: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não entenda que o seu filho é seu Deus, tá certo? Então o Senhor Jesus Cristo disse na palavra dele: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus tem que estar no nosso coração, vamos dizer assim, numa hierarquia de amar. O reino de Deus vem em primeiro lugar, depois a nossa família, tá certo? Porque, irmãos, tem pessoas que se perdem nisso. Tem pessoas que buscam tanto o bem-estar de seus filhos ou o bem-estar da sua família, que deixam de lado a oração, que deixam de lado a leitura da palavra, que deixam de lado o seguir a Cristo, o aprender de Cristo, a comunhão com Cristo. E isso não é aquilo que você pode fazer de melhor pelo seu filho. O que você pode fazer de melhor pelo seu filho, nós vamos ler daqui a pouquinho na palavra, é estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Tudo isso, meus irmãos, que eu estou falando aqui, é muito importante você fazer em todas as fases da vida do seu filho, tá? Para que você ensine-o a amar a Cristo, para que você ensine ele como buscar a palavra, como receber de Cristo, enfim. Mas existe uma fase que é uma fase principal, que é a da formação do caráter dos seus filhos. E isso acontece enquanto eles são pequenos. Imagine que na infância do seu filho, eles são como uma argila que você vai lá e molda. E você pode ter certeza que tudo que você passar para a vida do seu filho nesta fase, ele vai levar pela vida toda, né? Então, irmãos, eis aí a importância de você discipular os seus filhos.
eu sempre falo a respeito da importância do culto caseiro, né? Quando eu estudei a vida de alguns missionários, encontrei uma coisa em comum, que eram pais que faziam seus cultos domésticos. Então, eles se sentavam com seus filhos, liam a palavra de Deus e oravam com eles. O que isso gerava dentro da vida dessas pessoas, né, que inicialmente crianças e depois se tornaram adultos? Isso gerava um amor por Cristo tão grande que eles chegavam a ser formados como missionários. Então era formado dentro deles um caráter de missionário. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E hoje nós temos a necessidade de falar sobre isso, por quê? Porque hoje os pais não ensinam os seus filhos a orar. Hoje os pais não ensinam seus filhos a ler a Bíblia, nem com o exemplo, nem com os cultos domésticos e nem com nada, né? Eu sempre digo para as pessoas que hoje as crianças não sabem nem mesmo orar o Pai Nosso. Olha, irmãos, que miséria espiritual que está sendo colocada sobre a vida dessas crianças, sobre a geração atual. Então, por isso, não é coincidência que hoje os jovens não tenham interesse por missões. Hoje os jovens se interessam pelo quê? Eu vou deixar essa pergunta em aberto, não vou responder, mas eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Porque, pelo que os jovens se interessam hoje, é aquilo que eles veem como exemplo na vida dos pais. E aí você pode então me perguntar, Cibele, quais ferramentas existem para que eu possa discipular o meu filho? Bom, você pode usar a Bíblia comum, né? Você pode então ler a palavra e depois passar a palavra que você leu para as palavras do seu filho. Você pode falar sobre os milagres, você pode falar a respeito da necessidade de oração, você pode usar também histórias com a aplicação de uma palavra, por exemplo. Eu conheço livros que têm histórias curtas e eu uso estas histórias sempre ligada a algum versículo. Então eu faço uma aplicação. Se eu estou usando um versículo que fala de oração, eu vou contar a história de uma criança que estava perdida na floresta e que ela orou e que por causa daquela oração Deus enviou uma ajuda para que ela fosse encontrada, para que ela saísse da floresta. Isso ajuda a uma criança pequena entender de maneira palpável a palavra de Deus. Bom, mas isso, é claro, custa o quê? Que você prepare a aulinha, né? Prepare o discipulado com o seu filho e a sua filha. Só que todo o tempo que você vai investir nisso não é um tempo perdido. Ao contrário, é realmente um investimento que você está fazendo. E um investimento não para o pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? A trabalhar pelo pão que é eterno. Existem também, como ferramenta para discipular as crianças, Bíblias que são já na linguagem das crianças, tá bom? E eu recomendo que você avalie também as ilustrações dessas Bíblias que você vai escolher, enfim, que você vai comprar, tá bom? Porque as ilustrações passam muito também, passam uma mensagem também para as crianças. Outra dúvida comum das pessoas é a seguinte: bom, lá em casa eu sou sozinha na fé, ou eu sou sozinho na fé. Como então eu posso tratar esse assunto, né? Será que eu posso deixar realmente uma herança boa para os meus filhos espiritual? Sim, você pode. Eu sugiro até que você anote esse versículo para que você esteja sempre lendo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que diz assim:
Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então veja que aquilo que nós falamos desde o princípio, né? A sua vida vai falar muito alto na vida do seu filho. A vida que você tem de comunhão com o Senhor Jesus Cristo vai falar muito alto na vida dos seus filhos. Não apenas do que você faz, o que você fala, né? O que você ensina, o que você mostra para eles como exemplo. Não apenas da sua oração, mas também espiritualmente, você é canal de santificação do seu filho. Então, é muito importante que o pai ou a mãe, né, ou os dois, se tiver esse privilégio, amém, entendam que a sua posição com Cristo deixa uma herança para os seus filhos, né? A sua vida é usada como canal de bênção para os seus filhos. Agora eu quero ler para vocês um trecho do livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. A autora é Elizabeth Elliot. E ela fala um pouco a respeito do que nós falamos aqui nesse vídeo. Gostaria que você desse a sua atenção para esse trecho, porque traz ensinamentos muito importantes. Ouça comigo. Amor significa sacrifício. Cada membro da família, de uma maneira ou de outra, tende a aprender a ceder, renunciar, entregar por amor aos demais. Quando a família está planejando como gastar um sábado à tarde, é improvável que a votação seja unânime. Vários terão de ceder, e é ótimo se o fizerem graciosamente. O amor é sempre gracioso. Quando alguém precisa de ajuda em algo, outra pessoa deve renunciar ao que pretendia fazer para ajudá-lo. Quando alguém está tendo uma experiência especialmente difícil, outros devem aprender como se colocar no lugar dele. Devem confortá-lo e mostrar empatia. Fazer pequenas coisas que ninguém acha que são interessantes, mas que têm que ser feitas por alguém. Oportunidades de autorrenúncia e sacrifícios. Todas elas. Então aqui, irmãos, a autora está falando a respeito do que você deve encaminhar os seus filhos quando você estiver discipulando eles, que você deve ensinar sobre estas coisas a eles. Vou continuar o texto. Um pai que cria seus filhos, de acordo com a lei de Deus, coloca o feno onde as ovelhas podem alcançá-lo. Ela também faz a comparação das ovelhas com as crianças, né? Ensina, por exemplo, que não basta afirmar que não bateu em ninguém hoje, ou pegou e saiu correndo com os brinquedos ou biscoito de algum irmão, ou discutiu com a mamãe. Ele tem de ensinar atos positivos de ponderação, como fazer coisas óbvias sem que lhe seja pedido, dar ao bebê a papinha de maçã, coletar o lixo que os cachorros esparramaram, ajudar um filho mais novo a limpar o seu quarto, substituir o papel e a caneta retirados do telefone por alguém. O amor vê o que deve ser feito e o faz. A consideração de um pai ou a falta de consideração será reproduzida nos filhos. A gentileza de papai e o seu respeito por mamãe definiram o tom para nós. Nenhuma quantidade de discurso penetra tão profundamente quanto o exemplo. Então aqui ela diz a respeito da responsabilidade, né, dos pais e diz inclusive do exemplo. Como o papai tratou a mamãe, é que nós tratamos a mamãe. É o que ela diz, né? Então, nós temos que assumir esse papel de discipuladores dos nossos filhos. Então, exatamente, dando o exemplo para eles, discipulando com as nossas palavras,
orando com eles e por eles e colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Tá certo? Esse é o devocional de hoje. Eu espero que você tenha amado essa mensagem. Eu espero que essa mensagem venha a cair misturado com fé no seu coração e que você possa colocar em prática dentro da sua casa. Me ajude a levar essa mensagem para outras pessoas, deixando seu like, comentando e compartilhando. Eu quero também agradecer as pessoas que me deram um retorno muito carinhoso no devocional de ontem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Amém.